Yeah. Um abraço para você, Biosmafia, que está nos acompanhando aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um Bioscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio. Dessa vez, Bye Week, estamos de folga, uma temporada corrida, mas sempre temos um tempinho para relaxar e pôr as coisas em ordem. Antes de começar o programa, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills. No Spotify é Bioscast Brasil. Se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, que vai ajudar muito a gente nessa. Vamos falar hoje da Bye Week, um pouco do que se passou, alguns pontos que a gente quer destacar aqui, o que vem pela frente. E comigo hoje nesse episódio, o meu queridíssimo Bruno Milioni. Seja muito bem-vindo. Opa, mais uma vez aí, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Uma semaninha de folga, onde a gente pôde assistir NFL sem passar nervoso. Como é gostoso, né? Poder assistir os jogos sem ficar pensando se a gente vai sofrer ou se a gente não vai sofrer. É gostoso ver o sofrimento dos outros, né? Então, muito bom essa semana aí da folga, e vamos falar bastante aí sobre o que nos aguarda. É isso. É um domingo de Red Zone sem o nosso time. Para nos deixar aflito é bom demais, né, velho? É bom demais. Descanso merecido. Sou fã demais da Bye Week. Principalmente quando vem num bom momento assim, que dá para descansar. Show de bola. Mas, começando aqui os trabalhos, Bruno Milioni, 9-2, 11 jogos. E aí? O que você está achando do desempenho do Buffalo Bills até aqui? Não tem como eu falar que eu não estou gostando do desempenho, porque fiz um levantamento do primeiro episódio deste podcast aqui. Eu fui ouvir o que nós estávamos esperando dessa temporada, porque a gente vai se esquecendo, né? Então eu fui ouvir e queria ver o que a gente estava pensando de como que seria essas primeiras semanas. E eu vou dizer que a gente estava, cara, achando que a gente estava sendo otimista nos resultados que a gente estava colocando, e o Buffalo Bills nos surpreendeu. Na verdade, ele foi mais do que a gente esperava. Se a gente estava esperando que a gente fosse otimista, a gente foi até um pouco aí abaixo disso. Isso é incrível. Incrível porque, se a gente lembrar, no começo da temporada, o Buffalo Bills estava sendo colocado num nível muito abaixo da qualidade dele. Muitos lugares estavam colocando o Buffalo Bills, né, no nível até mesmo de Panthers ou algo do tipo. A gente comenta isso no episódio. E cara, mostramos que não é isso. Não é isso. O Buffalo Bills, na verdade, está nos surpreendendo. Até mesmo nós, fãs, eu digo por mim, ele está me surpreendendo, até mesmo eu, como fã do time, que ele está melhor do que a gente esperava. Eu tinha colocado no começo da semana que a gente seria um time de 12-5. E, cara, avaliando essas próximas semanas, eu digo que a gente pode estar pensando aí em 14-3. 14-3 ou até mesmo 15-2. A gente vai conversar sobre as próximas semanas e talvez eu explique um pouco mais essa conta, mas a gente está falando disso, de um time que pode ser 14-3. Cara, isso é sensacional. Então, eu estou vendo uma defesa que cresceu muito com o decorrer dos jogos. A gente sempre estava comentando que era uma defesa que não estava acordando ali nos primeiros jogos, né, nos primeiros tempos, mas uma defesa que está melhorando muito e que está conseguindo jogar até mesmo melhor do que eu pensava que poderia ser. O ataque está encaixando da forma que a gente imaginava. Alguns jogos nos deixou aí, talvez, a desejar, mas está encaixando muito bem, cara. Então eu estou muito feliz com o estado do Buffalo Bills atualmente, e seria muito errado da minha parte vir aqui jogar pedras nesse time que
tá se provando ser aí, sim, um dos grandes times da AFC. É isso. E, pô, é interessante tu voltar nesse ponto, porque eu lembro que eu coloquei, né, os Bills 11-6, né, e eu tava satisfeito, contente, já achando que seria brabíssimo, né, terminar a temporada 11-6, e a gente ainda vai ter 5 jogos, né? A gente tem mais 5 jogos pela frente. 5 jogos, cara. E pode bater esse 11-6 com uma extrema tranquilidade, né? Então, o que mostra aí como a equipe surpreendeu a gente, né? Ó, perdão, são 6 jogos, na verdade. 6 jogos? Então, 6. melhorou. Só aumentou a chance. Então, velho, proporção. É isso, cara. Sim. Só melhorou. É impressionante a mudança que a gente teve, né? Que a gente comentou os pontos que poderiam ser desenvolvidos e tal, mas a gente manteve ali meio que os pés no chão, né? Eu lembro que eu comentei muito confiante que eu ficaria. Eu acho que eu comentei nesse, ou foi em outro episódio, que eu ficaria com 12-5, era tipo muito confiante. Isso. E, tipo, pé no chão era 11-6. Hoje eu já acho. Era isso, né? Pé no chão eu já tô achando 12-5, eu já tô achando pé no chão. E eu nem sei, eu nem acho que a gente vai ficar 12-5, cara, de verdade. Sendo bem justo aqui. Mas é isso, velho. Que desenvolvimento da equipe nesses primeiros 11 jogos, nessas primeiras 11 semanas, né? Muito bom que a gente vê o trabalho sendo feito. Naquela época a gente ainda não sabia, por exemplo, que o Babbitt ia ser o nosso coordenador defensivo, né? A gente ainda imaginava que o McDermott tinha mais jogada, a gente esperava muito do Brady ainda, né? Imaginava coisas para alguns times e outras piores para outros, né? O que sempre dá diferenças, né? E aí um desses grandes pontos, né, que a gente comentou e todo mundo de maneira geral, né, não só a gente, mas que a divisão poderia ser um pouco mais acirrada esse ano, coisa que não foi, né? Exato. A depender de resultados, os Bills já podem ser campeões de divisão nessa próxima semana, nessa próxima rodada, né, com 5 jogos de antecedência, né? Esse cenário te surpreendeu, velho? Não só pelo lado dos Bills, não só pelo outro lado, né? Mas acho que principalmente pela dominância que os Bills teve nessas primeiras semanas, né? Cara, com certeza. Assim, surpreendeu também o lado negativo dos outros times, que infelizmente a gente não estava esperando isso mesmo. Na verdade, a gente estava esperando uma concorrência bem grande pela parte dos Dolphins e dos Jets. Os Patriots a gente já meio que tirava de lado, mas os Dolphins e os Jets, principalmente os Dolphins, a gente estava colocando eles como um grande risco. Tanto é que você colocou 11-6 por causa do jogo dos Dolphins, que você imaginou que a gente poderia perder o jogo em Miami. E que talvez o jogo em Miami seria um problema. E isso era muito plausível, cara. Não é uma coisa que hoje a gente olha e fala, nossa, jamais. A gente perde. Não, cara, isso era muito plausível. E isso surpreendeu. Cara, na verdade, a nossa divisão é um pouco triste para os outros times. Eu fico pensando se fosse a gente, como já foi a gente diversos anos, mas realmente eles estão passando por um períodos bem difíceis. Mas isso não tira a qualidade dos Bills, cara. A gente não estava imaginando que a gente estaria nesse nível de qualidade. A gente sabia que a gente poderia esperar um ótimo jogo de Josh Allen, um ótimo jogo até mesmo de um Matt Milano, que a gente ainda não viu. A gente conseguia imaginar o Khalil Shakir mesmo, você mesmo comentando sobre como que você botava fé no Khalil Shakir.
E eu não conseguia ver ele dessa forma, e hoje sou totalmente Team Célio, porque o Célio, um visionário. Cara, Khalil Shakir realmente está demonstrando ser um cara de muita confiança, e tudo bem, a gente teve aí o Amari Cooper agora entrando, mas mesmo assim o Amari Cooper ainda, para mim, não entra nesse balanço de que fez tanta diferença assim para Buffalo. É óbvio que talvez a gente espere que isso nas próximas semanas, mas nas atuais semanas ele ainda não fez toda essa diferença. Então isso cabe mais mesmo ao time e às peças que a gente já tinha, cara. Buffalo Bills realmente, de novo, cara, surpreendeu. E imaginar, se a gente falasse isso que a gente estaria falando, que na semana 12, né, que agora que a gente vai entrar na semana 12, a gente já poderia virar campeão de divisão, cara, isso seria loucura, já seria esperar demais isso. E a gente está nessa possibilidade. Então, parabéns aí para todos os torcedores de Buffalo Bills, vocês devem estar muito felizes. Perfeito, talvez nem o mais pessimista, não, o mais pessimista não, né? O mais otimista torcedor talvez imaginasse isso, que no fim das contas, com certeza teve algum torcedor que imaginou que estaria 11-0 em algum momento. Mas sim, com certeza não era a maioria, né? Havia uma preocupação geral em relação a como o time ia se desenvolver, né? E, pô, de fato é uma grande diferença, né, nos nossos discursos pré-temporada para a realidade que se cedeu, né? Buffalo aí passando o carro na divisão, né? Por enquanto tá 3-0, né? 2 vitórias sobre Miami, uma vitória sobre os Jets. Ainda vai enfrentar 2 vezes o Patriots e uma vez o New York Jets. Então, pelo andar da carruagem, né? Pode muito bem terminar 6-0. Esses dois times não sei se apresentam um grande desafio para Buffalo. A gente vai comentar isso depois, mas de fato, para mim, bem surpreendente a falta de competitividade que veio nessa temporada aí. Esperava um nível a mais, entende? Um desafio maior, digamos assim, né? Não que Buffalo esteja voando, a gente está indo muito bem, né? Mas a concorrência deixou muito a desejar, né? Só agora que Miami está reagindo, mas pode ser muito tarde na temporada, pode ser que consiga ainda. O Jets, então, colapsou completamente, algo que a gente não necessariamente imaginava. Eu mesmo não imaginei o Jets colapsando desse jeito. Não. E o Patriots é algo que a gente já imaginava, né? Um time de reconstrução que não fosse fazer muito alarde e tal esse ano, e realmente não demonstrou ameaças reais para Buffalo em momento nenhum até aqui, né? A gente vai ver aí os próximos jogos. Mas eu acho que... Bom, eu acho não, né? Com certeza essa temporada tá sendo muito mais satisfatória do que eu poderia imaginar que seria, velho. 11-2, 9-2. Já tá profetizando. Cara. 9-2 com uma incrível capacidade de vencer, mesmo em condições ruins. E eu digo condições não é climática nem nada, é condições técnicas mesmo. A gente ganhou jogos porque era os Bills, porque era o Josh Allen ali, né? E a gente poderia, inclusive, estar 10-1, né? Se não fosse a derrota para o New York Texans, que quanto mais o tempo passa, mais me causa revolta essa derrota, né? Principalmente pelas atuações que o Houston Texans vem tendo. Eu fico mais desesperado com a nossa derrota nesse jogo. Então, poderíamos estar mais para frente, né? Mas a disputa pela Seed 1 poderia estar bem mais
acirrado e bem mais fácil para a gente conseguir conquistar, né? Mas, e por falar em Seed 1, Miami já Kansas City segue na liderança. A gente chegou a comentar no último episódio que os Steelers apareceram também, mas eles perderam logo depois, então eu acho que já dá para ir tirando da equação. Eles ainda estão na briga, claro, mas eles vêm para uma série de confrontos divisionais, então acho que já dá para ir tirando. Buffalo vai ter uma série difícil de jogos, né, para buscar essa seed 1 e vai ter que contar, claro, com a ajuda dos outros times para vencer o Kansas City Chiefs, mas eu acho que existe uma possibilidade aí para a gente conseguir a seed 1, mas se eu conseguir, a seed 2 me deixa bem contente por enquanto. É um sonho, né? É um sonho, uma coisa que assim, a gente não precisa colocar algo como muito palpável, porque que nem você falou, não depende só de nós, né? Depende também aí de que Kansas perca. Baltimore também, eu não sei se Baltimore acho que também ainda está na briga, a gente tem uma derrota para eles. Então a gente depende muito da história dos outros times também. Então isso é algo que pode acontecer, é óbvio que a gente quer isso, ter a folga para as playoffs, isso seria incrível, mas continuemos um pouco mais com o pé no chão, porque realmente a gente depende muito de algumas outras coisas, e assim, a agenda de Kansas dos próximos jogos, ela é bem mais tranquila, então não sabemos aí o que nos aguarda, cara, mas eu acho possível sim, não é um sonho muito absurdo não, é algo que tá aí na visão. Dá para acontecer, dá para rolar. E que nem você mencionou, poderia ser melhor ainda, que, assim, também não adianta também, só porque agora a gente está maravilhosamente bem aí, que a gente está indo bem, que a gente também não vai pautar os erros. Era sim para a gente estar 10-1, cara. Aquele jogo contra os Texans, eu venho mencionando isso nos outros episódios também, era muito ganhável. Era muito ganhável, cara. A gente poderia ter ganho esse jogo. Não foi um jogo bom do nosso ataque, não foi também foi um jogo razoável da nossa defesa, mas teve aí chamadas esquisitas do McDermott que, atrapalharam mesmo. Aquele final, para mim, ficou sem entender. Então, assim, dava para a gente estar realmente conversando legal sobre a gente ter aí a folga, né, sobre a City 1. Mas, tudo bem. Águas passadas, vamos esquecer isso e vamos realmente ter esse foco aí. Pode ser que aconteça? Pode ser. É um sonho. Vamos sonhar com isso sim. Mas a gente acaba dependendo bastante dos outros times. E cara, que nem você mencionou, né? A gente estava esperando uma competitividade maior, né? Dos Dolphins, dos Jets. E a gente também comentou no primeiro episódio que a gente tinha um receio de um jogo que a gente achava que seria muito mais competitivo. E eu gostaria só de lembrar ele aqui que a gente estava com medo dos Jaguars mesmo. E isso é NFL, né, cara? Cada temporada é umas esquisitices, uns negócios bizarros. E, cara, essa temporada tá com algumas coisas assim. E os Jaguars, que a gente jamais imaginaria que eles estariam do jeito que eles estão. A gente realmente estava com medo desse jogo, cara. Até porque a gente tinha perdido o último jogo em Londres para eles. Então, era um time que a gente estava aí com aquela sede de vingança. Mas a gente jamais imaginou que a gente ia passar a carroça do jeito que passou. Então, muitas coisas aí que surpreenderam. A gente só não pode, como a gente já comentou também isso nos episódios, achar que a divisão tá ganha e aí a gente solta, né, entra com aquele saltão maravilhoso e, né, a gente sabe o que pode acontecer. Então, vamos pegar leve aí. Mas é algo bem palpável. Líder de divisão. Agora esse tio já é algo mais sonho mesmo. É isso. Realmente, eu lembro que a partida contra os Jaguars era uma preocupação, né, cara? O time tá tendo
uma pedra no nosso sapato, né? Mas amasso. Tô nem aí. Maçamos, cara. Tem que ser assim. Então, bom, devido a esses comentários, Bruno Miglioni, você separou alguns destaques, né? Qual destaque você quer trazer, primeiramente, meu querido? O primeiro destaque que eu vou trazer aqui é um destaque e um pedido de desculpa ao mesmo tempo. Na verdade, ele é mais um destaque por isso. Por quê? É um destaque porque esse jogador está se mostrando ser o melhor da temporada ou algo do tipo? Não. Mas é porque a minha expectativa com ele era zero. A expectativa com ele era muito baixa. E é claro que a gente está falando do McGovern. Que, cara, para mim ia ser assim o problema do nosso ataque. Eu achei que ia penar muito, a gente ia ter muito problema de snap, a gente ia ter muita, sabe? Eu tava realmente esperando um caos. E esse rapaz tá entregando um jogo limpo, cara. Sabe, tá fazendo um bom trabalho, não tá sendo o nosso problema, não tá sendo o mar de faltas que eu achei que ele faria, ou os erros absurdos que ele faria, sabe? Não, cara, ele tá jogando muito bem. Tá provando que realmente aquilo que ele falou. Acho que essa realmente é a posição dele mesmo. Então, para mim, eu trago ele como um destaque. Volto a dizer, não é porque estou querendo dizer que ele é o melhor, né, da NFL, não é algo assim não, galera, mas é porque realmente um cara que inicia a temporada numa nova posição e tem um jogo assim concreto do jeito que ele está entregando, eu acho isso palpável, cara, eu acho isso plausível, sabe? A gente tem que dar um mérito assim pro rapaz. Então, para mim, meu primeiro destaque é o McGovern. Boa. Eu lembro perfeitamente das suas desconfianças em relação a ele. E, bom, o meu destaque aqui que eu trago é bem parecido, não é o McGovern, mas é a nossa linha ofensiva, porque a nossa linha ofensiva aqui em tese não, né? Ela vem, em tese, porque na verdade só um não estava fazendo parte dela, né? Mas vem com duas mudanças, né? Vem com o McGovern assumindo a posição de center e o David Edwards assumindo a posição do McGovern como guarda, mas aqui fica o detalhe que mesmo com essas mudanças o nível continuou muito alto, né? Está muito bem. Eu tinha minhas críticas em relação ao passe, né? Sim. Dela, que muitas vezes eu sentia que o Allen estava tendo pouco tempo para lançar a bola, que tinha que ficar saindo do pocket rápido para conseguir dar tempo, mas isso é um conjunto de fatores, né? Os recebedores que não conseguiam separar totalmente, então o Allen tinha que dar mais tempo para eles, né? A linha ofensiva que também precisa segurar muito isso, mas é algo que veio melhorando. A defesa contra o jogo corrido dela continua muito bom, né? Quando entra o jogo corrido funciona perfeitamente. E, bom, um grande ponto dessa linha ofensiva é que mesmo os atletas substituindo uns aos outros, o nível continua o mesmo, né? A gente vê o Ryan Vandermark entrando aí no lugar do Spencer Brown e conseguindo manter um nível. O Spencer Brown, que é um cara que eu tenho, assim como o Bruno aqui, pediu desculpa para o McGovern, eu peço também as minhas desculpas ao Spencer Brown, que eu massacrei muito ele na intertemporada. Ele não é um cara que eu gostava, né? Sim. Ele ainda não é o meu atleta favorito. Eu ainda tenho muitas questões com ele, mas eu tenho que reconhecer aqui o belo salto que ele deu aí nessa temporada, né? E, bom, é bom porque sempre se mantém, né? O nível é muito bom. Entra Vandermark, entra Alec Anderson, entra quem for quem tiver que entrar aí, consegue entrar mantendo o nível. E aqui eu trago um destaque negativo também para a linha ofensiva, porque apesar dela estar indo bem, muitas vezes, né, ela é a responsável por matar as nossas jogadas. Muitas vezes rola ali uma... como é que eu diria? Não é insegurança a palavra, eu esqueci a palavra agora, cara.
sumiu da minha mente. Indisciplina. Rola uma indisciplina ali muitas vezes, né? Curiosamente, muitos dos nossos tackles, né? Tanto do Brown quanto do John Dawkins, a gente vê eles fazendo muitas faltas, né? Exato. Coisa que não acontecia. Não tem nada que me enlouqueça mais do que aquelas jogadas que o Buffalo consegue 15, 20 jardas e elas voltam porque ou teve uma segurada ou teve um false start. E aí, nesses momentos de disciplina que eu tenho vontade de me matar, mas felizmente vem, acredito, né? Espero que venha diminuindo. Mas é um grande ponto aí. Eu tenho gostado muito da nossa linha ofensiva, apesar disso. Bom, agora eu queria trazer um destaque aqui para as mudanças que a gente consegue realizar defensivamente no jogo. As famosas cara, eu esqueci a palavra de novo. Brincadeira um negócio desse. Caraca, eu esqueci a palavra, velho, de verdade. Famosos ajustes, né? Aí, os beleza. Ajustes que a nossa defesa consegue fazer, que a gente já vê, e eu mesmo sou um grande crítico disso, né? A gente vê aqui, pessoa aqui que já nos ouve, já ouviu muitas vezes eu criticar a defesa entrando meio sonolenta, né, demorando para engatar, reclamando que, se ficar toda vez nessa história de só entrar no segundo tempo, a gente tá lascado, né? Mas aqui eu tenho que reconhecer, cara, que mesmo com todas essas minhas críticas e tal, a defesa realmente consegue se ajustar, né? O McDermott e o Babbitt, eles conseguem ajustar os pontos, né? E fazer um bom trabalho. Eu tenho gostado bastante do Babbitt, coisa que eu achei que o Babbitt não ia ser uma grande influência, né? Nesse time, eu achei que o McDermott teria ainda mão de ferro sobre essa defesa, ainda seria o grande líder, mas o Babbitt parece estar fazendo aí um bom trabalho diante dessa defesa, né? Com certeza, e na verdade, se ele olha, com o tempo, né, a gente vai criando esse relacionamento e vai criando esse vínculo aí, né, mas essa era também das coisas que eu iria mencionar aqui como algo positivo, cara, que é o Bob Babbitt. Para mim, um destaque aí que veio para Buffalo, que nem você mencionou, a gente ainda tinha um pouco ainda de dúvida de como que seria o Babbitt como coordenador defensivo, porque a gente estava acostumado sempre com o McDermott, perdão, sempre fazendo as chamadas e sempre sendo ele, né, o coach aí de defensivo. E, cara, a gente tinha essa dúvida de como que seria Bob Babbitt e ele está entregando algo bacana. A gente tem, sim, aquelas coisas que nós mencionamos nos primeiros jogos, a defesa tinha esse problema de ir acordando. A gente sempre viu uma defesa cedendo muitas jardas, cedendo até mesmo pontos, e indo acordar, às vezes, só lá no terceiro quarto. Então, cara, a gente tinha muito receio disso. Coisa que eles foram lapidando, e nos últimos jogos nós não temos visto isso. A gente está vendo uma defesa que está entrando muito bem montada, e fazendo também os ajustes quando necessário, cara. Então, não é somente os jogadores em si, mas, cara, um parabéns aí pro Bob Babbitt mesmo, que foi um bom destaque para os Bills, e a gente tem ainda os problemas ainda com a corrida, mas aí nessa questão eu já acredito que entra mais na questão dos jogadores do que na questão do coordenador. Então, a gente está precisando melhorar essa parte por questão da qualidade dos jogadores, às vezes até mesmo uma dificuldade que eles têm, mas o Bob Babbitt é um ótimo destaque aí. E se você me permite, nisso eu já emendo já que o meu outro destaque que eu trago é também da defesa, cara. Que tudo bem que a gente já sabia da qualidade e tudo mais, mas o Russell Douglas, cara, que vem fazendo um excelente trabalho, velho. Um excelente trabalho. A gente já sabia, como a gente falou, a gente já sabia da qualidade dele como corner, mas, cara, que trabalho bacana que ele tem fazendo nessa temporada. Tá conseguindo apagar e acompanhar grandes jogadores.
que a gente já tinha receio, sabe? Tyreek Hill, ele conseguiu colar bastante na galera. Então, assim, para mim, um jogador que também vou avaliar bastante quando a gente for fazer tier list de novo do time, porque é aquela coisa que a gente fala, né? Os corners, a gente sabe que eles estão fazendo um bom trabalho quando eles não aparecem. E muitas das vezes que ele não aparece é porque ele está fazendo isso. Então, fica esse meu outro destaque aí também. Baita os corners, né? O Douglas, o Benford estão jogando muito. Baita temporada, baita destaque. Gosto muito deles. É um bom ponto, né? Porque mostra muito também do que mostra do que o Babbitt é feito, né? Digamos assim, é feito, né? Porque a gente viu o Babbitt fazer o Jordan Poyer e o Micah Hyde serem dominantes nessas posições, né? A gente viu o Babbitt fazer os linebackers lá com o Milano, com o Edmond jogou lá com ele. O Edmond, eu não sei se ele já era na época do Tremaine, mas o Bernard deu um salto com o Babbitt coordenando os linebackers. E aí, pô, vem assumir aí a defesa. E eu lembro que a gente comentou que, pô, é um cara que tem currículo, né? Tem história na franquia, tem material que credenciava ele para que posição, né? E realmente ele vem entregando isso, né? Principalmente aí a nossa secundária, que eu até eu tenho minhas críticas ao Damar Hamlin, mas ele teve uma boa temporada, mas e até o Damar Hamlin, que eu tenho as minhas críticas, né? Em relação a ele, vem fazendo uma boa temporada. O Taylor Rapp nem se fala, né? Tem sido um safety absurdo até aqui, jogando muito, assumiu essa posição. E bom destaque para os nossos corners. Bom, e trazendo aqui mais um destaque, bom, como nem tudo são flores, né? Eu também trago aqui um destaque negativo para mim até aqui na temporada, que é a nossa defesa contra o jogo corrido, né? Que vem deixando a desejar em muitos momentos. Quem sabe aí com o retorno do Matt Milano, ela deu um salto aí de qualidade, né? Mas vai ter bons desafios vindo pela frente, né? Porque apesar do São Francisco 49ers não está vindo no seu melhor dos momentos, e nem o próprio Christian McCaffrey está jogando muito bem nas últimas partidas, ele ainda é um baita running back, né, que vai oferecer perigo para a nossa defesa, vai ser um desafio. A gente vai enfrentar o Detroit Lions, que tem um bom jogo corrido com o Montgomery e com o Jahmyr Gibbs. A gente vai enfrentar o Los Angeles Rams, que tem um bom jogo corrido com o Kyren Williams. Então é a hora da nossa defesa contra o jogo corrido aparecer, porque vai ter desafio, vai ter insistência nessa área. É importante dizer que é o que eu sempre comento, né, que o Dolphins, sobre a insistência, sobre os nossos defeitos, né, e sobre criar em cima dele, né, porque eles usaram bastante jogo corrido naquela última partida que a gente ganhou, felizmente, né, mas engraçado é que a maior parte das vezes, né, eu sei que é muito fácil a gente falar daqui, né, eu não sei, na verdade, o que passa na cabeça de quem treina os times na NFL, mas, pô, se a gente tá vendo, a gente consegue ver um problema, como é que os caras não veem esses problemas também, né, velho? Colocado. Como é que os caras não veem esses problemas, ou eles só são teimosos ao extremo para não querer, sei lá, ceder
ao que eles pensam no jogo, porque não é possível, cara. Né? O Bills tem claramente uma dificuldade defensiva e o único que explorou isso de verdade nos últimos tempos foi o Dolphins, né? Que felizmente a gente ganhou com dificuldade ou não. Não tem essa aqui, não. Não os tem Colts, essa. lembra dos Colts que começaram a correr e aí do nada, não sei o que acontece. É exatamente isso, cara. Os Colts abandonaram já o corrido. O Jacobs estava jogando muito. O Jonathan Taylor estava jogando muito. E aí, velho, bora dar a bola na mão de Joe Flacco, né? E não é Buffalo que reclama, né? Não é Buffalo que vai reclamar disso. Né? Mas esse é um destaque negativo que eu trago aqui, meu querido. E esse destaque é aquilo que a gente sempre vem comentando, né? Realmente, assim, a nossa defesa tá muito boa, mas é uma dificuldade que a gente tá tendo. E a gente pode ver muito melhor isso ainda naquele jogo contra os Ravens. Que a gente tá mencionando aqui sobre as nossas duas derrotas, né? Ravens e Houston, Texas. O Texas, que a gente falou, era muito ganhável, só que aquele jogo contra os Ravens, cara, eu não coloco dessa forma. A gente realmente foi dominado, principalmente pela qualidade de corrida do time e o apagão que a gente teve nessa questão defensiva, que a gente não conseguia parar, né, o Derrick Henry. Tipo, tudo bem, é difícil parar um cara como ele, mas eles souberam utilizar isso. E tanto é que quando termina esse jogo, eu imaginei que todos os outros times falaram, pronto, descobriram a chave secreta, vão até mesmo botar os wide receivers para descansar e vai ficar só corrida contra os Bills. Mas, como você falou, para a nossa felicidade, não foi isso que eles fizeram. Esse é um ponto negativo realmente aí que os Bills têm. Cara, o outro ponto positivo que eu tinha, você já mencionou, também um jogador que a gente já tá aí falando bastante sobre ele, mas é o Terry Bernard. O Bernard, para mim, tipo, tá... assim, não sei se ainda é cedo para se colocar dessa forma, mas ele tá se provando aí ser um jogador nível Matt Milano, sabe? Um jogador, assim, um ótimo linebacker. E a confiança, cara, que eu tenho sobre esse cara, sabe? De ter mesmo a tranquilidade de saber se o Bernard tá lá, sabe? Às vezes se ele estiver realizando uma defesa em zona, a gente sabe que ele vai estar conseguindo cobrir todos os cantos que ele precisa, ele tem uma ótima velocidade, se for mano a mano, melhor ainda. Cara, o Bernard, para mim, é um ótimo ponto positivo aí, um destaque positivo dos Bills. E junto com isso, tudo bem que a gente só tá falando da defesa, parece, né? Mas um ponto negativo que eu tenho é o Damar, que você mais tem falado dele, né, Celão, do que eu, mas o Damar, se a gente for ver na questão mesmo de como que ele é queimado, cara, por jogadores muito mais rápidos do que ele, esse é um ponto também que é até complicado falar de um cara como ele, porque é um cara que sofreu o que sofreu, a gente sabe disso, isso não tira o fato, mas a gente sabe que se os times também souberem utilizar isso, essa questão desse defeito, não defeito, mas dessa como é que fala, característica do Damar, da falta de velocidade dele de chegar, também a gente pode acabar sofrendo com isso. Mas até que ele tem feito um trabalho melhor do que eu esperava. Sendo sincero, assim, quando a gente perde o Power, e a gente sabe que o Damar talvez seja a nossa próxima escolha, tinha um pouco mais de receio. Mas é um ponto negativo aí que também a gente talvez tenha que lembrar um pouco. E uma relação que a gente pode fazer, né? Não é exatamente um ponto negativo. É só um detalhe mesmo, é que pro Damar, né, ser titular ainda incontestável é porque
o Bishop não vem fazendo a melhor das temporadas, né? E ele de fato está aparecendo muito pouco. Então, era um cara que eu tava botando muita fé. Claro que ele ainda pode explodir a primeira temporada dele. Sim. Mas ele ainda está apresentando muito pouco, né? E o Damar, né, toda a história de superação dele, mas ele tem também os seus problemas, né? Não é. Tá certo que ele literalmente ressuscitou em campo, mas meio que isso não isenta ele de qualquer crítica, né? Não. É óbvio que a gente também quer ele como um comeback of the year, né? Ainda continuamos querendo, mas... Digamos que era o meu sonho, que infelizmente não será realizado, né? Mas provavelmente, mas é isso. Outro destaque que eu tenho aqui, velho, para esse quinto, é como o nosso ataque, né, apesar de, cara, não é sempre que vai funcionar, não é sempre que vai estar tudo certo, mas de como o nosso ataque está centrado no jogo, né? O Allen está muito centrado, os wide receivers estão muito centrados, tá todo muito, muito conciso, tá tudo muito fechado ali, né? Para render o melhor para a equipe, né? Não tem essa história de que tinha antes, né? Com o Allen ter que alimentar o Diggs, né? Então o ambiente fica menos conturbado também. Então, meu destaque, trago um destaque aqui também para isso, né? O famoso everybody eats, né? Todo mundo come um pouco, então é algo que eu tenho gostado nessa temporada. Né? O Allen, inclusive, que a gente falou antes, né, nos episódios antes da temporada começar, que ele tinha que assumir uma responsabilidade maior, né, que virou um líder, então era necessário isso. E, bom, a gente consegue ver que ele assumiu esse posto, né, de liderança da equipe. Então, sensacional. Só trazendo alguns pontos desse ataque, dos líderes, né, do ataque. O Allen tem, no momento, ele está com 2.543 jardas passadas, 23 touchdowns. O James Cook, que é um caso curioso, porque ele fazia poucos TDs, ele fez pouquíssimos TDs nas últimas temporadas. Acho que ele fez 2 TDs na última temporada. Só 2? Acho que foi 2 ou 4. Por aí. Foram bem poucos TDs. E até o momento ele tá com 596 jardas e 11 TDs totais. 10 corridos, um passado, então já é um grande pulo, né, para ele. Algo que a gente via muito e que não está acontecendo, né, naquelas corridinhas curtas para endzone, né, para marcar o TD, a gente via muito o Allen fazendo nessas corridas. E hoje a gente está vendo o Ray Davis, o James Cook fazer isso, né? Ele não havia esse costume de botar ele para fazer essas jogadas, né? E a gente está vendo essa clara evolução dele aí. E o nosso líder em recepções é o Khalil Shakir, com 599 jardas. Ele tem apenas duas recepções para touchdown, mas tem sido um jogador fenomenal ali na parte central do campo para clarear as jogadas, para abrir espaço, né? Ele separa bem também, então tem sido uma grande arma. E o Khalil Shakir, que eu sou muito fã e sempre deixo claro aqui, né? Ponto que eu trago aí. Mais algum ponto, meu querido? Olha, não, mas só para confirmar, realmente você tá certo, cara. James Cook só 2 TDs, temporada de 2023 e 2022, somente 2 TDs. Aí agora com 10, velho. Cara, que salto isso. Que salto isso de diferença. A gente sabia que o James Cook ia ser bem utilizado, a gente até menciona isso nos primeiros episódios. Porque a gente viu
como que poderia ser, como que o Brady gostava de utilizar o James Cook, né, que a gente conseguiu avaliar isso quando o Brady entra na metade da temporada anterior, e ele continuou utilizando ele, só que de umas formas até mesmo diferentes. Isso também devemos destacar aí, né, o Brady fazendo uma boa temporada. A gente não tinha essa noção de como seria uma temporada inteira com ele coordenando ofensivamente, mas está fazendo uma boa temporada, uma temporada melhor do que o Ken Dorsey, né, o saudoso Ken Dorsey. Quem tem saudade dele aí, levanta a mão. E aí é um ponto aí também para a gente se colocar, mas só isso mesmo. Os Bills estão fazendo um ótimo trabalho. É isso. Agora, só dando uma pincelada, né, nos nossos próximos confrontos, no que nós esperaremos a seguir, né? A gente enfrenta o São Francisco 49ers em casa, no próximo Sunday Night Football. Depois a gente viaja para 2 jogos fora de casa, 2 jogos que tendem a ser complicados, contra o Los Angeles Rams e o Detroit Lions, e depois uma partida em casa contra o New England Patriots, uma partida em casa contra o Jets e encerra fora contra os Patriots. Cara, nessa sequência aqui, assim de cabeça, eu consigo pensar em 1, 2, 3, 4, chorando, 4 vitórias eu consigo imaginar aqui, velho. As 3 de divisão e São Francisco, que tô bem confiante para o confronto com o São Francisco. Acho que a gente pode ganhar dos Rams, e o jogo contra o Detroit Lions vai ser o grande desafio aí dessa reta final de temporada, né? Perder para os Lions não seria nada desesperador diante da situação que os Lions se encontram hoje, né? É um desafiante aí ao Super Bowl, né? Um dos favoritos. Então, vai ser um jogo bem difícil para Buffalo, mas eu acho que a gente pode sair até confiantemente, né? Falando, eu acho que a gente pode sair até com 5-1 aqui nessa sequência de jogos, de maneira otimista, né? Falando aí. Eu concordo. Eu te comentou, por exemplo, você colocando aí dessa forma, você coloca que assim, é bem concreto de que nós podemos terminar a temporada 13-4, porque aí a gente teria então só mais 2 derrotas, pensando que talvez a gente perderia para os Rams e para o Detroit Lions. Eu também acho que contra São Francisco agora na próxima semana, é que nem a gente mencionou, não podemos entrar de salto alto nunca em nenhum desses jogos, independente de com quem seja. Mas é com os Patriots, é com os Jets, olha como estão. Cara, foda-se, não vamos entrar dessa forma, porque a gente já perdeu um jogo para os Patriots pensando desse jeito. Não vamos pensar dessa forma. Vamos entrar realmente querendo vencer todos esses jogos. Mas o São Francisco, a gente não sabe ainda, pelo menos até onde eu vi hoje, a gente ainda não tem certeza se o Brock Purdy vai jogar, né? A gente tem visto como que isso também tem falta para o São Francisco, por mais que o Kyle Shanahan, eu acho que ele vai ver isso que nós mencionamos. O Kyle Shanahan, eu acho que ele não vai deixar isso passar, ele vai querer trabalhar bem mais a corrida. Christian McCaffrey não está jogando no seu nível que a gente está sempre acostumado, mas ele ainda continua sendo sim uma grande arma, que nem você mencionou. Então isso pode ser... pode vir a ser um problema. Até o atual momento, eu também não sei se o Milano vai ser ativado nesse jogo, né? Eu acho que a gente ainda não tem essa informação, né, se ele vai ser ativado essa semana. Mas talvez ele seja uma boa arma para a gente conseguir parar o Christian McCaffrey. Entretanto, eu também estou um pouco mais confiante contra esse jogo de São Francisco, principalmente também por ser em casa. A gente sabe que isso faz uma diferença, então eu estou contando aí sim que talvez contra São Francisco a gente consiga essa vitória. Contra os Rams estão vindo numa melhora, não está sendo, né,
um time talvez que cause tanto impacto para a gente quanto o Detroit Lions, que é o que a gente tem visto, mas mesmo assim, jogos contra os Rams tendem a ser competitivos, e, cara, acho que também a gente consegue sair com a vitória aí sim, um pouco, talvez, menos concreto do que, por exemplo, contra São Francisco, ou até mesmo os Jets e os Patriots, mas dá pra gente vencer. Detroit, que nem você mencionou, é o jogo que tem muito aí a dizer, até porque o Detroit Lions está fazendo uma ótima temporada, Dan Campbell está mostrando ser aquele head coach que a gente sabe quem ele é. Cara, eu gosto muito mesmo dele, já mencionei isso outras vezes, eu gosto muito da linha de pensamento desse cara, eu gosto muito da forma como ele trata o jogo, e é um time aí que pode vir a colocar assim um medo, talvez, na gente, e possa ser, para mim, ao meu ver, a derrota concreta que talvez a gente possa ter. É óbvio que a gente não deseja isso, é óbvio, mas a gente pode acabar passando por essa. Essa, para mim, eu tenho mais uma tranquilidade de dizer. Agora, os próximos jogos, cara, eu acho que é muito o lance da gente não entrar de salto alto mesmo. Os Patriots e os Jets são jogos que, assim, dá pra gente jogar e dá pra gente talvez trazer a vitória para casa. Então, que nem eu mencionei, para mim a gente pode terminar aí a temporada 14-3, perdendo somente aí para os Lions. Mas não é também ruim de se pensar que a gente pode terminar 15-2. Então vamos ver esses jogos aí, o que vai acontecer, Rams e Lions. E também, semana, né? Nessa próxima semana aí contra o São Francisco, a gente já vai ter uma noção melhor de como que vai estar os Bills aí para esses jogos. É isso, perfeitamente dito. Esse jogo contra o Lions é um perigo e a depender das condições, pode ser que ainda haja uma disputa ali por seeds e tal, pode ser que não, a gente não sabe ainda, mas é um jogo importante não só para conseguir esses pontos, né, mas sim também para se firmar, né, e falar, para mostrar que estamos na casa, né, para mostrar que somos uma real ameaça. Então é um jogo importantíssimo aí, né? Mas é um jogo que eu ainda não sei ainda minhas opiniões certas se é vitória e derrota. Eu acho que é o jogo mais perigoso que a gente vai pegar. Isso é de fato. Então, e de fato esse meu otimismo em relação às outras partidas vão depender muito disso que tu falou sobre Buffalo entrar ou não com salto alto, né? Porque no fim das contas a gente vai pegar 3 jogos divisionais em sequência com 3 times que provavelmente o Patriots já não briga por mais nada, o Jets provavelmente também não, então como a gente comentou no último episódio, né, não tem nada mais perigoso que um time que não tem nada a perder. Então, se eles puderem, né, estragar o nosso campeonato, eles vão tentar. Né? Exato. Rivalidade faz isso, né? Então, são jogos perigosos para Buffalo. Não acredito em derrota, acredito em vitória neles, mas tem que ficar ligado, tem que entrar 100%. Né? Com certeza. Mas mais algum comentário ou podemos? Não, irmão, acredito que não, podemos. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui essa semaninha de bye week aí para descansar as pernas e recuperar os jogadores que vinham machucando aí. Felizmente aí teremos boas notícias, espera aí com a volta do Milano, quem sabe ele volta aí pro jogo com o São Francisco. Tomara que ele volte em alto nível como ele vinha jogando. Ademais, agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Blog dos Bills.
Vai ajudar muito a gente, curtir, comentar o vídeo, compartilhar, que ajuda muito a gente. No Spotify é Bioscast Brasil, para você nos seguir lá e avaliar o programa se puder. Muito obrigado, Bruno, por mais este programa. Eu que agradeço por mais uma vez estar podendo participar aqui e espero estar aí na próxima semana, da gente estar mais uma vez com uma semana feliz e aumentando esse placar maravilhoso aí. Então, que nós possamos ter aí um próximo jogo abençoado. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado de novo e vamos para cima, Go Bills. Tá aí. Esperamos voltar com uma vitória. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.